Beleza, beleza? Vamos começar nosso módulo 4, módulo importantíssimo para você que vai fazer prova da ESAF, beleza? Se for para o auditor fiscal da Receita, então, nem se fala. A gente vai resolver algumas questõezinhas aqui, dentre elas a que caiu na última prova de fiscal da Receita, no analista tributário. Então é um assunto que é engraçado porque provas da ESAF, se a gente fosse pegar provas mais antigas, 2005, 2006, não era muito comum de cair prova de análise combinatória em prova do pessoal da ESAF, não. Eles sempre focaram muito mais probabilidade do que essa parte. Mas, dos últimos anos para cá, a gente percebeu realmente um aumento do número de questões de análise combinatória. Então, é aquela partezinha que pega arranjo, combinação, permutação, tanto que é isso que aparece no edital de vocês, ok? Pessoal, nunca é demais lembrar que o curso aqui é um reta final. Então, a gente já está partindo do princípio que você está chegando aqui no ponto já de pegar a sua prova e marcar o gabarito, beleza? A gente está partindo do princípio que você já tem uma noção. Qualquer dúvida que der com relação à parte teórica, dá uma olhadinha, tem um curso do professor PH, do Paulo Henrique, ele está com um curso completo de raciocínio lógico, a gente tem essas partes, beleza, gravadas em outros cursos, cursos de matemática, não lembro de cabeça se, acho que o Thiago, não lembro, tipo assim, se o Thiago gravou no curso de matemática dele, mas enfim, aqui no site a gente tem em outros módulos, em outros cursos, a explicação teórica a respeito da parte de análise combinatória, tranquilo? Comigo aqui é chegar matando nas questões. Então, está aparecendo para vocês aí um indicativo. É o nosso reta final, Auditor Fiscal Receita Federal 2014. O e-mail está aí para vocês. É o Bruno Lima, com 2 N's, evp@gmail.com. E o Facebook, que é o facebook.com/bruno.lima.144. Vamos lá. Pensa muito não para não. Vem comigo, questão número 1 já está aí, ó. E ó, questão aplicada em fevereiro de 2014. A última prova que eu tive acesso aqui para a gente começar as gravações foi essa que está aí, que foi a prova do Ministério do Turismo. Caiu questãozinha de análise combinatória e o enunciado foi o seguinte: com as letras MNO, PQST e X, formam-se códigos de 4 letras, sendo que repetições das letras não são permitidas. Repetições das letras não são permitidas. O número de códigos possíveis é igual a, e aí vem as alternativas. Então a gente vai sair aqui usando simplesmente o princípio fundamental da contagem. A gente vai ter que entender que a gente está trabalhando com um total de quantos elementos? Um total de 8 elementos. São as letras M, N, O, P, Q, S, T e X. Eu não sei se alguém chegou a cair na pegadinha do PQR, né? Ah, ficou faltando a letra R, ou eu contei a letra R, cuidado, mas aqui realmente não tem, né? Então são 8 letras, e aí ele vira e fala que repetições das letras não são permitidas. Então você começa. Na hora que você fosse escolher a primeira letra, já que são códigos que têm 4 letras, na hora que você fosse escolher a primeira letra, você teria um total de quantas possibilidades? Ó, um total de 8 possibilidades, ok? Primeira letra, um total de 8 possibilidades. Para a segunda letra, como não é admitida a repetição, para a segunda letra a gente vai ter um total de 7 possibilidades. Para a terceira letra, um total de 6 possibilidades. E para a quarta letra, a gente vai ter um total de 5 possibilidades. Então, multiplica para mim. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Quando você fosse fazer essas continhas aí, você ia ter que encontrar para mim 1.680. 1.680 foi o gabarito aí para essa prova. O gabarito estava indicado para vocês lá na letra A. Vocês vão ter que se lembrar comigo que na análise combinatória, a gente sempre multiplica os valores quando a gente estiver trabalhando com a ideia do conectivo E. E a gente só soma alguma coisa na análise combinatória quando a gente estiver trabalhando com a ideia do conectivo OU. Aqui, vocês vão ter que entender que para formar esse código, eu precisaria tomar a primeira letra e a segunda, e a terceira e a quarta. Então, por isso que no final das contas a gente pegou e multiplicou todos os valores que foram apresentados. Tranquilo, meu povo? Maravilha! Primeira questãozinha, então, está feita. Dá aquela respirada, dá aquela aliviada, porque fala de análise combinatória, tem gente que já se treme todinho, né? Se borra todo. Vai com calma, vamos devagarinho que a gente vai pegar o jeito. Na sua prova, se Deus quiser, vai aparecer alguma coisa muito próxima do que a gente está fazendo aqui. Tranquilo?
Vem comigo, vamos para 2. A 2 foi provinha de agosto do ano passado, prova da ESAF, prova de nível superior para o cargo de analista técnico administrativo. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte: o número de anagramas da palavra fazenda que começam com FA e nessa ordem é igual a. Então ele está falando da palavra fazenda. Fazenda é uma palavrinha que tem 7 letras. E aí, o que o cara está falando é sobre o número de anagramas. Poxa, professor, foi falar de anagramas, aí acabou comigo. Eu não sabia o que é esse negócio de anagrama, professor. Pessoal, anagrama é uma situação parecida com essa que está aqui, ó. Se eu pegar com vocês a palavra amor, o que pode ser um anagrama da palavra amor? A palavra Roma é um anagrama da palavra amor. A palavra ramo é um anagrama da palavra amor. A palavra mora, omar, todos esses são anagramas da palavra amor. Assim como isso que está aqui, ó, R-M-A-O. Isso que está aqui é um anagrama da palavra amor. Professor, só que eu não sei o que quer dizer essa palavra, R-M-A-O. Não precisa ter sentido pra gente isso que está aqui, beleza? Esse aqui, igual, por exemplo, Roma, ramo, mora, o Omar, né? Seu vizinho, quem que é seu vizinho? O seu Omar. Então, isso aqui tudo pode fazer sentido pra gente aqui dentro do nosso idioma, tranquilo? Só que o anagrama não pede que a palavra formada tenha pra gente algum sentido. A ideia do anagrama é que você troque de posição as letras que formam aquela palavra, construindo códigos que tenham sentido ou não pra gente. Então aqui a brincadeira do anagrama é entender que você vai ter que trocar todos os elementos de posição. Então, anagrama você pode resolver como permutação. Quem pensou resolver usando alguma formulinha de permutação pode, é uma permutação simples. Aqui eu nem vou trabalhar com a ideia da permutação. Eu só vou atender a condição que ele colocou para mim, que é de que esse anagrama comece com FA e nessa ordem. Se ele estipula isso, é porque ele está dando a entender o seguinte, ó, para a primeira letra, não brinca comigo. Para a primeira letra só pode ser uma, que é qual? A letra F. Então eu tenho apenas uma possibilidade. Para a segunda letra, não tenho saída, é só a letra A, tenho apenas uma possibilidade. Beleza. As outras você pode embaralhar aqui do jeito que você quiser. Sobraram aqui as letras Z, N, ó, Z, né? Z, E, N, D e A. Então, dessas 5 letras que sobraram, qualquer uma delas agora pode ocupar a terceira posição, a quarta e por aí vai. Então, se você fosse fazer uma por uma, você ia deixar indicado para mim que para a terceira letra eu teria 5 possibilidades, que aí eu teria qualquer uma dessas 5 para utilizar. Tendo ficado uma delas aqui, vamos supor que ficou a letra E, a gente passaria a ter aqui 4 possibilidades, uma delas foi embora, eu passaria a ter 3 possibilidades, mais uma foi embora, 2 possibilidades, mais uma foi embora, apenas uma possibilidade. O que a gente faz com esse monte de número? A gente pega aí, multiplica. 1 vezes 1, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Cuidado com a emoção na hora de fazer suas contas. Você ia ter que encontrar para mim aqui o número 120. 120 foi um gabarito que estava indicado para vocês lá na letra C de casa. Ok? Para quem fez por permutação, poderia ter usado a fórmula da permutação simples, a permutação de 5 elementos, que ia dar 5 fatorial, que é a mesma coisa que 120, que foi o que a gente encontrou ali também. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Será que apareceu mais, Bruno, dessas questões aí nos últimos tempos, nos últimos anos? Vai acompanhando, vem comigo. Olha essa aí, ó. Questão número 3. Caiu e foi inclusive na mesma prova, beleza? Questão número 2 foi para o cargo de analista técnico administrativo do Ministério da Fazenda. E a questão número 3, na mesma prova, também tratando de análise combinatória. Então, além de ter caído, caiu mais de uma questão numa mesma prova, beleza? Então, é um assunto que vem aparecendo com muita frequência. E aí, o enunciado dessa veio dizendo o seguinte: uma comissão com 6 pessoas, já vou chamar a atenção aqui, ó, é uma comissão que tem que ter 6 pessoas. Ah, e outra coisa, falou de comissão, guarda isso aí, hein? Comissão com 6 pessoas será formada para representar o Ministério da Fazenda em um congresso internacional. Essas 6 pessoas serão selecionadas de um grupo formado por 5 homens e 6 mulheres.
Então, ó, eu vou precisar formar um grupo de 6 pessoas. De um grupo que tem quantas pessoas? De um grupo que tem 11 pessoas. São 5 homens e 6 mulheres. Aí agora ele vem fechando a questão dizendo que ele quer saber o número de possibilidades de nessa comissão termos 4 pessoas do mesmo sexo. Eu preciso formar essas comissões, ou eu preciso formar essa comissão e eu quero saber o número de maneiras diferentes que eu teria para formar essa comissão, mas tendo 4 pessoas que são do mesmo sexo. Bom, o que acontece? Alguns de vocês que estão aqui no Eu Vou Passar já acompanharam alguns outros cursos que eu dei aqui. Mesmo sendo cursos de questões, teve alguns que eu estava trabalhando com uma partezinha teórica, dando uma revisada antes. Então, o meu último curso da ESAF mesmo foi um que eu já tinha gravado, mas eu tinha feito algumas revisões antes de começar alguns conteúdos. Já gravei um do CESP, que foi no mesmo caminho. Então, para vocês que já estão acompanhando aqui meu trabalho, sabem que eu sempre falo com vocês o seguinte, galera, se falar de comissão, não precisa pensar muito não. Se falar de comissão, você vai guardar para mim que é com certeza uma questão de quê? De combinação. Só que eu sempre abro um parênteses, peço sempre para vocês chamarem atenção para o mesmo sentido que eu vou anotar, que eu vou falar aqui. Eu tenho que falar para vocês de comissão, só que vocês têm que se lembrar que eu não posso estabelecer uma função para os elementos dentro dessa comissão. Então, é o caso dessa questão. Eu não estou estabelecendo função para os elementos. Por quê? Eu quero formar uma comissão que tem que ter 6 pessoas. A restrição que ele colocou é sobre o número de pessoas que tem que ser do mesmo sexo. Ele não falou que dentro dessa comissão eu preciso de uma pessoa para ser um tesoureiro, para ser um presidente, para ser um vice-presidente. Não falou nada. Eu simplesmente quero formar uma comissão. Então você vai guardar isso para mim. Se na sua prova aparecer alguma questão falando que eu preciso formar equipes, que eu preciso formar grupos, que eu preciso formar comissões, mas se eu não estabelecer funções para esses elementos dentro das comissões, não pensa. Isso é uma questão de combinação simples. Professor, não tem como você dar uma relembrada rapidinho no que é uma questão de combinação, não? Tem. Rapidinho, beleza? A ideia é o seguinte, comissão, pessoal, é quando a gente forma subconjuntos para os quais a gente percebe que a ordem dos elementos não importa. Guarda isso. Combinações vão ser aqueles casos em que a gente forma grupos e que a gente percebe que a ordem dos elementos não importa. A ordem dos elementos não faz diferença. Anotou aí ou não precisa? Manda ver. Por que isso aqui é uma questão de combinação? Isso aqui é uma questão de combinação porque eu simplesmente preciso escolher 4 pessoas, ou melhor, preciso escolher 6 pessoas. Não me interessa se eu vou chamar a Ana, a Beatriz ou o Carlos, ou se eu vou chamar o Carlos, a Beatriz e a Ana. De qualquer forma, eu teria chamado as mesmas pessoas para formar o meu grupo, ou seja, o meu grupo não iria mudar porque eu chamei primeiro a Ana, a Beatriz e depois o Carlos, ou porque eu chamei primeiro o Carlos, a Beatriz e depois a Ana. Perceba que faria diferença caso eu fosse estabelecer uma função. Uma coisa é eu falar assim, olha, eu preciso da Ana, da Beatriz e do Carlos, mas eu preciso que a Ana seja tesoureira, que a Beatriz seja a vice-tesoureira e que o Carlos seja o presidente da comissão. Uma coisa é eu chamar o Carlos para ser o tesoureiro, a Beatriz para ser a presidente e a Ana para ser a vice-tesoureira. Apesar de eu lidar com os mesmos elementos, cada um teria uma função diferente. Então aqui nesse enunciado não tem complicação. É para formar comissão. Isso por si só já caracterizaria para mim a ideia da combinação e a gente só reforça a ideia de que é a combinação porque realmente, parando para analisar friamente, a gente ia ver que para formar uma comissão, a ordem em que eu chamo as pessoas para participar do meu grupo não faz a menor diferença, beleza? Então é uma questão de combinação. E aí como que a gente monta isso? Vamos lá. São 6 pessoas, certo? Eu preciso selecionar, o que ele quer é o seguinte, eu quero 4 pessoas que sejam do mesmo sexo. Então você tem que pensar comigo o seguinte, ou eu vou ter 6 pessoas sendo 4 homens e 2 mulheres, concorda? Porque aí eu vou ter comigo aqui 6 pessoas. Ou, para que eu tenha 4 pessoas do mesmo sexo, eu teria que ter o quê? 4 mulheres e 2 homens. Tudo bem? De qualquer jeito, eu atendo o que foi colocado. Mas eu teria essas 2 possibilidades. Eu teria que ter 4 homens e 2 mulheres. Aí, repara que eu vou colocar aqui no cantinho para vocês entenderem depois o que eu vou fazer. Ou o meu grupo de 6 pessoas seria formado o quê? Por 4 mulheres e 2 homens. Onde que entra a ideia da combinação? A ideia da combinação entra aqui, ó.
Para você selecionar esses 4 homens, o que você tem que tomar cuidado? Você tem que selecionar os 4 homens num universo que é de quantos, pessoal? Num universo que é de 5. Então você teria que fazer para mim isso aqui, ó, uma combinação de 5 elementos para selecionar 4. E essas duas mulheres? Essas duas mulheres, elas devem ser selecionadas num universo que é de quantas? De 6. Então é onde eu coloco para vocês, que eu teria que fazer uma combinação de 6 para selecionar 2. E aqui embaixo? Aqui embaixo são 4 mulheres. Eu tenho que selecionar essas 4 mulheres no universo de 6. Então você poderia fazer para mim a combinação de 6 para selecionar 4. E para selecionar os 2 homens? Para selecionar os 2 homens, eu teria que fazer uma combinação de 5 para escolher 2, ok? Beleza, Bruno, estou tentando te acompanhar aí, mas eu esqueci como que é a fórmula da combinação, cara. Tem como você me lembrar? Tem, vamos lá, anota aí, ó. Fórmula da combinação, a gente deixa indicado assim, ó, que é a combinação de n elementos PAP é o n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. O n, ele sempre identifica para mim o total de elementos. O n sempre caracteriza para mim o total de elementos. E o p caracteriza para mim o número de elementos selecionados. Bom, para quem já está acostumado a acompanhar meus cursos, sabe que aqui a gente tem um jeitinho meio retardado de guardar essa fórmula, né? E para quem nunca tinha assistido a aula minha, lá vai. Tem coisa que alguns alunos passam para a gente que vale a pena a gente repassar, beleza? Apesar do negócio ser meio retardado, mas tem hora que o pessoal até que se adapta bem à ideia da coisa. Você vai guardar para mim que a formulinha da combinação é a formulinha do não peide na pia. Nossa, que coisa feia, hein, professor? Não peide na pia. Pois é, mas é assim. Quanto mais avacalhado, mais fácil fica para vocês guardarem, que não é assim de vez em quando rola. Então, olha para cá. Por que que esse negócio? Porque, ó, esse N que está aqui, você vai guardar que é esse não que está aqui. Esse Pzinho é esse Pzinho. Essa letra N é essa letra N. E a letra P está aqui, ó, no P da pia. Beleza? Então, guarda para mim essa ordem. Não peide na pia. É o n fatorial dividido pelo p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Você tem que lembrar que na pia tem que ter um tracinho, na pia tem que ter um risquinho, na pia tem que ter um sinalzinho de menos, beleza? E aí a nossa fórmula é essa. Ah, Bruno, troquei, tá? Coloquei outras coisas. Beleza, não tem problema. O que você vai fazer para você inventar aí, para você dar um jeito de guardar, para mim não tem problema. Mas que é bom saber essa formulinha, com certeza. Dentro das questões de análise combinatória ainda tem isso. A análise combinatória você voltou a ser, né, uma boa pedida em provas da ESAF. E dentro das questões que a gente tem de análise combinatória, as questões que envolvam o cálculo de combinações são sempre a top 10, vamos colocar assim, beleza? Isso para qualquer banca, para a ESAF a gente acaba enquadrando nesse perfil também. As bancas gostam de cobrar questões que envolvem combinações. Então essa formulinha para a gente é assim, importante, tranquilo? Ok, então o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nesse cálculo aqui, por exemplo, ó, deixa eu fazer um que a gente já vai precisar. Tipo esse aqui, ó, a combinação de 6, 2 a 2. A combinação de 6, 2 a 2, você poderia fazer para mim assim, ó, que ela é o 6 fatorial dividido pelo 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. O 6 é como se fosse o n, o p é como se fosse o 2. Ia ficar 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Como que você sai disso? Depois, só para deixar claro, eu vou explicar um outro jeito sem usar a fórmula, beleza? Porque às vezes você está olhando e diz, ah, então, não quero usar essa fórmula, não. Eu vou lembrar com vocês um jeito para não usar a fórmula, tanto que eu, particularmente, não vou ficar usando essa fórmula aqui no desenvolvimento das questões, beleza? Eu vou fazer direto. Mas aqui, pelo menos um exemplo para deixar indicado para vocês. Então, usando a formulinha, a gente vai ficar com isso aqui, ó. 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial. O que é o combinado? Nesses casos aqui, a gente pegar esse número e levar ele até onde? Ó, até o maior que tiver aqui embaixo. Então, o 6 fatorial, eu vou escrever ele assim, ó, como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por
O 2 fatorial, como eu não vou conseguir cancelar, eu vou desenvolver. Vai ficar 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Ok? O que você faz aqui? Cancela o 4 fatorial com 4 fatorial. O 6 você cancela com 2 que está aqui embaixo. Vai sobrar 3, vai sobrar 1. Resumindo, sobrou para mim 3 vezes 5, que vai dar 15. Bruno, esse negócio dessa exclamação aí, eu não entendi o que é isso. A exclamação é o fatorial, né, pessoal? Se eu fosse colocar para vocês aqui 6 fatorial, o 6 fatorial ele é isso, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 fatorial, o que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então a gente multiplica o número de forma decrescente, saindo do 5 até chegar no 1. Só que aqui, por exemplo, nesse cálculo, você não precisa desenvolver o 6 fatorial, o 4 fatorial, porque a gente consegue cancelar, beleza? Eu levo o 6 fatorial até o maior do que tiver aqui embaixo e a gente vai conseguir cancelar e com isso diminuir um pouquinho as nossas contas. Então aqui, confere comigo. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Tá estranho, né? Mas vamos lá. Ó, fiquei aqui com uma combinação de 6, 2 a 2 que deu 15. Tranquilo? Tá bom. Bruno, não dá pra fazer de outro jeito, não? Dá para fazer sem ter que usar a fórmula. Como que você vai fazer sem usar a fórmula? Vamos pegar um outro cálculo que a gente já vai ter que desenvolver aqui. Vamos fazer essa combinação de 5, 2 a 2, que está indicado aqui, ó. Combinação de 5, 2 a 2. Quer usar a fórmula? Não tem problema. Você poderia escrever para mim que o 5, 2 a 2 ia ser isso. 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Vai dar certo sempre com a fórmula, assim como vai dar certo sempre sem a fórmula. Se você não quiser usar essa formulinha, você vai deixar indicado para mim assim, ó, que a combinação de 5, 2 a 2 seria 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. Como assim? Você vai começar do 5 e embaixo você vai começar do 2. Em cima você começa do 5, embaixo você começa do 2. E por que parou no 4? Porque você vai colocar para mim sempre um número de fatores igual ao que tiver aqui, ó. Tá vendo que aqui foi o número 2? Então você vai colocar para mim aqui, ó, 2 fatores. A combinação de 5, 2 a 2, para você não ter que desenvolver a fórmula, você poderia deixar indicado para mim que seria simplesmente 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. E embaixo também, você vai colocar para mim 2 fatores. 2 fatores em cima, 2 fatores embaixo. Simplifica isso aqui para mim. 4 a gente cancela com 2, ia sobrar 2 em cima e ia ficar 1 embaixo. 5 vezes 2 ia dar 10. Ok? Depois a gente vê como a gente vai juntar esses números todos. Aqui aproveita para ir dando uma revisada no cálculo da combinação. Então aqui em cima, vê se ficou claro. Se eu quisesse fazer essa combinação de 6, 2 a 2 de outro jeito, ia ficar assim, ó. Combinação de 6, 2 a 2 seria 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Tá entendido? Em cima começou do 6, embaixo começou do 2. E quantos fatores que a gente coloca? Sempre 2 fatores, não sempre 2 fatores, né? Mas sempre um número de termos igual ao que está indicado aqui, ó. Como aqui no caso é 2, coloca para mim 2 fatores. Ok. A gente ainda tem esses dois cálculos para fazer aqui, ó. A combinação de 5, 4 a 4 e a combinação de 6, 4 a 4. Aí eu vou aproveitar com vocês para resolver essa questão e chamar a atenção para um outro detalhezinho que é importante. Olha só. Essa combinação que está aqui, ó, a combinação de 5, 4 a 4. E a outra, já deixa eu colocar aqui, que é a combinação de 6, 4 a 4. Eu vou começar fazendo a combinação de 6, 4 a 4. Combinação de 6, 4 a 4, o que você poderia fazer para mim? Poderia colocar assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vê se está entendido. Em cima, começando do 6, embaixo, começando do 4. Ok? E quantos fatores? 4 fatores. Ó, aqui foi 4, então eu coloquei 6, 5, 4, 3. Coloquei 4 fatores. Beleza, não tem problema. Só que você poderia fazer para mim assim também, ó, entendendo que a combinação de 6, 4 a 4, ela é igual à combinação de 6, 2 a 2. Isso aqui é fundamental que vocês saibam. Isso aqui é muito importante.
que a combinação de 6, 4 a 4 é igual a combinação de 6, 2 a 2. A gente está falando de eventos complementares aqui, não é nem eventos complementares, mas é como se fosse o complementar que a gente fala, beleza? Por que 6, 2 a 2? Porque o negócio é o seguinte, para o 4 virar o 6, falta quanto? Falta 2, certo? Então você pode colocar para mim, ó, que a combinação de 6, 4 a 4 é igual a combinação de 6, 2 a 2. Assim como, a gente não vai precisar para esse exercício, mas se eu precisasse fazer uma combinação assim, ó, a combinação de 100 para selecionar 98. Poxa, Bruno, fazer do jeito que você me explicou aí, cara, combinação de 100 para selecionar 98, dá muito trabalho, porque aí eu vou ter que escrever 98 fatores, 100 vezes 99 vezes 98, até chegar lá no 90, sei lá, no 2, muita coisa, Bruno, vai dar muito trabalho. Então, aí até eu concordo. Entenda que a combinação de 100 para selecionar 98 é igual a combinação de 100 para selecionar quantos? Para selecionar 2. Por quê? Para o 98 virar o 100, faltam 2 unidades. Aí a combinação de 100 para selecionar 2 seria muito mais fácil. Seria 100 vezes 99 sobre 2 vezes 1. Concorda? Então aqui a gente tem condição de ir adaptando. Isso aqui é um extra, isso não tinha aí a ver com o exercício, ok? Para o que a gente está precisando então efetivamente, a combinação de 6, 4 a 4, você poderia fazer do jeito que eu deixei indicado, pela fórmula, ou poderia usar aqui para mim agora, que ela é a combinação de 6, 2 a 2. A combinação de 6, 2 a 2, inclusive, a gente já calculou e viu que dá 15. Seria 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. 6 vezes 5 ia dar 30. 30 sobre 2 ia dar 15, beleza? Ou, quem quisesse, poderia simplificar o 6 com 2 vezes 1. E aqui em cima, então, você poderia fazer isso para mim também, ó. A combinação de 5, 4 a 4... Combinação de 5, 4 a 4, você pode entender que ele é a mesma coisa que a combinação de 5 para selecionar 1. Tá entendido? Para o 4 virar o 5, falta quanto? Falta só 1. Então aqui, você pode entender como se fosse a combinação de 5 para selecionar 1. E você vai guardar para mim, para não ficar fazendo conta à toa, que quando a gente estiver aqui numa combinação, esse carinha aqui igual a 1, que o resultado vai ser sempre igual a quem? Ao outro número, que no caso aqui é o 5. A combinação de 5 a 1 é 5. Ah, mas por que é assim, Bruno? Porque olha só, pessoal, em cima ia ter começado 5, e embaixo ia ter começado 1. Quantos fatores que eu ia colocar? Só 1. Então eu já coloquei, ó, 5 dividido por 1 ia dar o próprio 5, ok? Então agora fecha comigo aqui a questão. Combinação de 5, 4 a 4, a gente viu que deu 5. Combinação de 6, 2 a 2, a gente viu que deu 10. Foi 10 mesmo? Não, deu 15. Combinação de 6, 2 a 2 deu 15. Depois, combinação de 6, 4 a 4 deu 15. E a combinação de 5, 2 a 2 deu 10. Não é isso? Isso. O que a gente vai fazer com esses valores aqui, ó? Como eu tenho que selecionar 4 homens e 2 mulheres, eu vou multiplicar. 5 vezes 15, eu teria 75 comissões. 75 comissões que teriam 4 pessoas do mesmo sexo, no caso, seriam 75 comissões que teriam o quê? 4 homens. Só que existe a possibilidade também de eu ter a comissão formada por 4 mulheres e 2 homens. Então, a gente iria multiplicar esse 15 vezes 10, iria chegar em 150. Então, eu consigo criar 150 comissões que tem 6 pessoas, que foi o que o enunciado pediu, e além disso, tendo 4 pessoas do mesmo sexo, nessas 150 comissões eu teria 4 mulheres, 4 pessoas do mesmo sexo. Só que como que eu vou fechar essa questão? Lembra que eu tinha chamado a atenção de vocês para o conectivo ou? É aqui que ele entra para ajudar a gente. Se eu vou fazer a seleção de 4 homens e 2 mulheres ou de 4 mulheres e 2 homens, o conectivo ou ele passa para mim a ideia de soma. E aí para a gente fechar então a questão, a gente teria que somar os 75 com os 150 e chegar a um total de 225 comissões. 225 foi uma alternativa que estava apresentada para vocês lá na letra D de dado. E é assim que a gente vai fechar a questão. Então vocês vão tomar cuidado para mim, por quê? Quando falar do conectivo E, quando passar a ideia de conectivo E, vocês vão ter que multiplicar. Quando passar a ideia de conectivo ou, como foi o caso aqui, porque ou a comissão tem 4 homens ou a comissão tem 4 mulheres. Não tem como ser um E. Não tem como eu olhar para a comissão e ver que ela tem 4 homens e 4 mulheres, beleza? Tinha que ser um ou. Então, o ou pediu a ideia da soma. E aí, com isso, a gente fecha essa aulinha e fecha essa questão. Pessoal, essa questão daquela foi fundamental, porque vocês viram a revisão zaça que a gente fez aqui, né?
questão de combinação, questão de fórmulas, beleza? Trabalhar com essa ideia de complementar, isso tudo é importante e a gente vai reforçando e revisando com outras questões, porque a Exaf não cobrou só essa nos últimos anos, beleza? Tem outras aí de combinação para a gente trabalhar. Não sai daí não, aguenta um pouquinho, daqui a pouquinho a gente continua aqui no nosso reta final para vocês arrebentarem nas provas que vocês vão fazer, beleza? Tudo de bom e até daqui a pouquinho, valeu!